nosso melhor louvor nessa noite, Senhor. Porque sem Ti nada somos, Deus. Sem Tua presença, nada importa. Nada vale a pena.
te fez até afundar, ele teve medo. Quantas vezes, Senhor, sentimos medo do vento forte? Quantas vezes as tempestades se levantam, Senhor, querem apagar a nossa devoção, querem apagar o nosso louvor. Mas queremos ir mais fundo contigo nessa noite, independente dos problemas, independente das situações. Muitas vezes
Deus, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, saúde a pessoa pertinho de você, com a paz de Cristo, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Podem tomar assento, por gentileza, vocês que estão aqui na igreja. Eu saúdo também a todos que estão acompanhando através da live, através da rádio Web Gospel CBR. Eu saúdo a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um domingo na presença do Senhor. Mais uma vez estamos aqui perseverando na fé, estamos firmes na fé. Amém? Tivemos uma reunião muito abençoada no período da manhã e eu creio que também Deus ele já começou a trabalhar, já começou a nos abençoar nesta reunião, porque Deus ele se faz presente no nosso meio, amém? Vamos diretamente para a palavra. Você que está com a Bíblia, abra lá em Efésios, Novo Testamento, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de número 15. Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, depois Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo de número 5, versículo 15. Vamos fazer uma oração? Vamos pedir a direção do Senhor. Pai querido, Pai de amor, tenha liberdade, Senhor, no nosso meio. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos instrui, nos capacita, se revela a nós através da Tua palavra, Senhor. Nos dá crescimento. Nós precisamos do Senhor. Nós confessamos que sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Somos completamente dependentes da Tua graça e da Tua misericórdia. Fala conosco, se revela e abençoa todo o nosso viver. Tira todo tropeço, entrave, empecilho e embaraço, que todo mal que tente impedir a compreensão da palavra que seja desfeito, aniquilado, repreendido todo mal no nome de Jesus, e que a graça maravilhosa do Senhor se manifeste para abençoar todo o nosso viver. Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Todos encontraram aí Efésios capítulo 5, verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Vamos dar uma paradinha aqui. Deus, Ele quer que nós sejamos prudentes no nosso caminhar, no nosso andar. Nós não podemos andar como necios. O nécio é o tolo. Deus não nos chama para andarmos com as pessoas que estão cegas, espiritualmente falando. Deus quer que nós venhamos a nos conduzir prudentemente e de forma sábia, porque Ele reserva a verdadeira sabedoria para o seu povo. Ele mesmo diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Deus quer que nós venhamos andar de forma sábia, de forma prudente. E como nós vamos proceder dessa maneira? Olha só o que Paulo nos orienta pelo Espírito Santo no versículo adiante. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se nós realmente queremos ser prudentes e sábios, andar da forma que Deus deseja, nós temos que remir o tempo. Remir o tempo é aproveitar o tempo, porque os dias são maus.
Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Nós vivemos no mundo, mas não somos mais deste mundo. Nós somos transportados para o reino de Deus. Mas ainda vivemos num mundo mau. Mas em meio a esse mundo caótico e mau, nós podemos e devemos provar da bondade do Senhor. Deus, Ele quer manifestar a bondade dEle na nossa vida. Mas nós vamos desfrutar da bondade dEle em meio aos dias maus, quando nós aproveitamos o tempo. O tempo e a sorte, como o sábio Salomão disse em Eclesiastes, pertence a todos. 1 minuto é 1 minuto para mim, para você e para todos. O dia tem 24 horas para todos. Então nós temos que aproveitar o tempo, irmãos. E o tempo desperdiçado, ele não volta, irmãos. Deus pode te dar outras chances, oportunidades, mas tempo não, irmãos. Tempo perdido é tempo perdido. Então nós temos que saber investir o bem mais precioso que nós temos no mundo natural. Claro que o bem mais precioso é o próprio Deus, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Mas depois da presença gloriosa do Espírito que nos guia, que nos instrui e que nos dá propriamente sabedoria, a coisa mais preciosa é o nosso tempo, irmãos. Tem pessoas que têm muito recurso. Se você perguntar para pessoas até bilionários que já alcançaram uma certa idade, se você perguntasse para ele, você gostaria de hoje ter 20 anos, com o entendimento que você tem e com os recursos que você tem, você gostaria? Ele vai responder de pronto que ele gostaria de ter novamente o vigor da juventude, irmãos. Então nós temos que saber aproveitar o tempo, irmãos, porque tempo perdido não dá para recuperarmos. Deus pode te dar outras chances, outras oportunidades, mas tempo é tempo, irmãos. E nós estamos vivendo no tempo, na linha do tempo, no Cronos. Existe o tempo de Deus, que é o Kairos, que é a intervenção de Deus em meio à linha do tempo. É a ação sobrenatural de Deus no tempo. Mas nós vivemos no tempo, irmãos. Deus é eterno, irmãos. A nossa mente humana não consegue nem entender, nem compreender, porque para Deus não existe passado, presente e futuro, porque Deus é eterno, irmãos. Deus não tem tempo para Ele. Para nós, o tempo existe. Então nós temos que aproveitar e remir o tempo, irmãos, porque aí nós vamos andar de forma sábia. Vamos ver algo importante lá em Eclesiastes agora. Abre lá. Eclesiastes é um dos livros de sabedoria. Salmos fica no meio da Bíblia, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3, 1. Eclesiastes. Salmos fica no meio da Bíblia, depois de Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 3, verso 1. Diz assim o texto sagrado: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem o seu tempo determinado e tem tempo para cada propósito, irmãos. Tem tempo para tudo, irmãos. Nós temos que aprender a gerenciar o nosso tempo, irmãos. Tem tempo para estar na igreja, buscando a Deus, orando, adorando, servindo ao Senhor, sendo instruído pela palavra. Há tempo para o nosso devocional, mesmo quando não estamos
no ambiente de culto, tempo para nós meditarmos, para nós orarmos, há tempo para nós trabalharmos, descansarmos, tempo para dormir, o repouso, o sono, tempo para tudo, até para o entretenimento sadio dentro da palavra, sem ser algo pecaminoso, momentos para você estar com a sua família, desfrutar também de tempos bons, agradáveis, há tempo para tudo, irmãos. Mas nós temos que gerenciar o tempo, organizar a nossa vida, irmãos. John Piper, um dos grandes pregadores do Evangelho, ele disse que as redes sociais vieram somente para mostrar que as nossas desculpas, todas elas eram esfarrapadas, que nós não temos tempo para orar. Sempre nós dizíamos assim: nós não temos tempo, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar. Aí, se você for ver o tempo que a pessoa fica, que nós ficamos em redes sociais, irmãos, nós tínhamos tempo e temos tempo, irmãos. Nós precisamos nos organizarmos para remir o tempo, para andar de forma sábia, não andar como aqueles que não conhecem a Deus. Nós temos um grande diferencial na nossa vida, irmãos. Nós temos a presença do Senhor. Nós temos o poder de Deus, nós temos a palavra de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos o povo eleito, a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Então há tempo para tudo, para cada propósito, irmãos. Há um tempo determinado, e nós temos que fazer o que Davi fez. Aqui o sábio Salomão, filho de Davi, ele nos instrui que há tempo para cada propósito. Mas nós vamos aprender com Davi algo importante. Abre lá no livro de Salmos, Salmos 31, 15. Só você voltar aí. Salmos 31, versículo 15. Salmos 31, 15. Olha só o que diz o texto sagrado. Davi, ele disse pelo Espírito Santo: os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Ele pede livramento. Mas na primeira parte desse versículo, ele fala algo muito importante: os meus tempos estão nas mãos do Senhor. Ele consagrou os tempos nas mãos de Deus. Nós temos que consagrar a nossa vida por inteiro, o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso coração, corpo, alma e espírito. Mas também devemos consagrar os tempos. E nós vivemos cada fase da nossa vida, cada tempo. Tem o tempo da infância. Eu estava falando para os irmãos do culto da manhã. Dia 10 desse mês aqui, eu completei 45 anos. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, eu não via a hora de chegar com 18 anos. Eu falava assim: não, eu quero chegar logo com 18 anos. Eu quero ter 18 anos, eu quero ser adulto, eu quero ter 18 anos, eu quero ser adulto. Irmãos, agora eu quero voltar, irmãos, né? Porque passa rápido, irmãos. Parecia que 18 não ia chegar nunca. Mas depois que passou, foi embora, irmãos. Quando eu fui ver, 45, né? Irmãos, o tempo passa, o tempo é implacável, irmãos. Ele passa para todo mundo, irmãos. E são as fases, nós temos que aproveitar as fases da nossa vida, irmãos. Aproveita. Quem é criança, seja criança. Aproveita para ser criança. Você é adolescente, aproveita para ser adolescente. Você é jovem, seja jovem. Você é adulto, seja adulto. Você chegou na melhor idade, aproveite a melhor idade. A terceira idade é a melhor idade, com a experiência, né? Aproveite cada fase da sua vida, porque muitas pessoas depois se lamentam:
Não é assim que está também em Eclesiastes? Lembra do Criador no dia da tua mocidade, para você não se arrepender depois. Então, cada fase você aproveite, mas dentro da palavra, fazendo a vontade de Deus. Seja uma criança de Deus, um jovem de Deus, um adolescente de Deus, um adulto de Deus, uma pessoa da terceira idade de Deus. Temos que ser do Senhor e aproveitar a vida, irmãos. Porque a vida é uma só, tá, irmãos? Claro que existe a vida eterna. Se nós formos fiéis até o final, nós vamos ter a eternidade com Deus. Mas ao homem está ordenado a viver uma só vez. Viver no corpo físico, no vaso de barro, uma vez só, tá, irmãos? Ao homem está ordenado viver uma vez só, e depois da morte vem o juízo. Aí o juízo vai determinar onde a nossa alma vai passar a sua eternidade. Na presença de Deus, na glória eterna, ou longe de Deus, no sofrimento. Então, irmãos, aproveite. Não tem essa história de reencarnar. Eu vou ficar reencarnando. Não, isso não existe, irmãos. A vida é agora. A vida agora, você tem que aproveitar cada fase da sua vida para glorificar o Senhor, para andar de forma sábia. Claro, desfrutar também as coisas boas que Deus criou. Porque nesse mundo onde nós enfrentamos lutas, dificuldades, tem as coisas boas que Deus criou também. Existem coisas boas que Deus criou para os fiéis, como diz a palavra, usufruírem. Amém, irmãos? Então, irmãos, vamos consagrar os nossos tempos para Deus. Davi, ele colocou os tempos dele nas mãos do Senhor. Então coloca tudo nas mãos do Senhor. Mas eu estou vivendo um tempo difícil. Coloca na mão de Deus. Depois nós vamos estar vendo mais adiante que Deus ele pode mudar os tempos. Mas isso um pouquinho mais adiante na mensagem. Vamos ler aqui novamente, versículo 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Você pode dizer o mesmo que Davi? Será que eu posso dizer o mesmo que Davi? Que nós possamos dizer o mesmo. Senhor, eu coloco os meus tempos nas tuas mãos. Aí Deus nos guarda e nos livra dos nossos inimigos. Olha só. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Quando os tempos estão nas mãos do Senhor, Ele nos livra do mal. Pode ter certeza disso. Abre lá no Salmo 90 agora. Salmo de Moisés. Esse salmo aqui não é de Davi não, tá, irmãos? É de Moisés. Mas Moisés escreveu o Salmo 90. É o Salmo de Moisés. Eu faço questão de dizer que é Salmo de Moisés, você vai entender por quê. Salmo 90, verso 9. Salmo 90, verso 9. Olha só o que diz aí. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A vida passa rápido, irmãos. É como um conto ligeiro. Tiago, na sua carta, o apóstolo Tiago diz que a vida é um vapor. É um vapor, é como uma névoa, é como um vapor. Olha só o que diz aí. Versículo de número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua força, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e fado, pois passa rapidamente e nós voamos. Aí o que acontece, irmãos? Por que eu fiz questão de dizer que esse salmo é de Moisés? Moisés viveu 120 anos. Davi viveu 70 anos. Se o Salmo 90 fosse escrito por Davi, aí as pessoas, o Davi só viveu 70 anos. E realmente ele estava certo, a vida é só 70. Alguns pela robustez chegam a 80. Preste atenção, o autor desse salmo viveu 120. E quando ele foi chamado com 80 anos.
Então, irmãos, tomem cuidado, irmãos, porque uma vez, isso eu tenho que falar, aconteceu. Eu trouxe um pregador, um evangelista para pregar aqui na igreja. Nada contra esse evangelista, faz anos que ele veio aqui, acho que já faz uns 10 anos, se não me falha a memória. Ele veio pregar aqui, aí ele chegou na pregação, pregador muito ousado, ele chegou assim: olha pessoal, quando eu fizer 70 anos, pode cavar a cova, me enterrar, e joga a terra em cima, me coloca no caixão e joga a terra, porque a vida é só 70. Aí o pastor estava na porta na época, ele falou que viu gente até suspirando no culto assim, né? Só 70 mesmo? Não, irmãos, é falta de interpretação bíblica, irmãos. Não, eu quero só 70. Eu duvido, se ele chegar com 70 anos, ele vai querer que abra a cova e jogue a terra nele, irmãos. Eu duvido que ele vai querer que faça isso, irmãos. Eu duvido, irmãos. Nós queremos viver tudo aquilo que Deus tem para nós e todo o tempo que Deus preparou para nós vivermos nesse mundo. Amém, irmãos? Eternidade é a maior bênção. Eu quero um dia estar na glória de Deus, mas também eu quero cumprir o propósito de Deus na terra. Eu quero fazer aquilo que tem que ser feito. E eu quero viver tudo aquilo que Deus planejou e preparou para a minha vida, irmãos. Então, Moisés falou que a vida, o mínimo que Deus promete, se nós estivermos, melhor dizendo, na presença, é 70 anos. Pode 80 ou até mais, como ele mesmo viveu 120 anos. O autor desse salmo viveu 120 anos, irmãos. Mas vamos entender uma coisa: mesmo que você viva 120 anos, olha, irmãos, é raro uma pessoa que chega aos 100 e passa dos 100. Tem pessoas que passam dos 100. Mas preste atenção, irmãos, mesmo que você viva igual a Moisés, 120 anos, olha, é uma vida longa, hein? É bem longa. Mas o que é 120 anos comparado com a eternidade, irmãos? É nada, irmãos. Então a vida passa rápido mesmo. Mesmo que você viva 120 anos, você se canse de viver no vaso de barro, vai ser pouco, muito pouco, comparado com a eternidade. Por isso que diz: passa como um ponto ligeiro e nós voamos. E um dia eu quero voar para chegar na Nova Jerusalém. E eu creio que você um dia quer estar lá. Amém? Depois de você cumprir todo o seu propósito, um dia estarmos lá. Então olha só, aí ele fala assim, versículo 11: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio, para nós andarmos prudentemente, como nós vimos lá em Efésios, no início da mensagem. Nós temos que aprender a contar os nossos dias, irmãos, a entender que essa vida passa muito rápido, irmãos. Senão você não vai remir o seu tempo, você não vai consagrar a sua vida ao Senhor, o seu tempo ao Senhor, e você vai desperdiçar tempo. E a pior coisa que tem é desperdiçar tempo, irmãos. Depois da presença de Deus, não é dinheiro que vale, é tempo, irmãos. Tem pessoas que têm dinheiro, mas gostariam de ter tempo. Perderam tempo, irmãos. Não perca tempo. Valorize, porque o tempo é precioso e Deus dá para todos. 1 minuto é para mim igual para você. O dia tem 24 horas para mim e para você. Isso é igual para todo mundo. Para a pessoa rica, para a pessoa pobre, independente de quem quer que seja, o tempo é igual para todos, irmãos. Então vamos aproveitar o tempo. Todos os dias que você levanta, Deus te dá a oportunidade de você viver mais um dia. Então aproveite o tempo que Deus está lhe dando. Amém? Nós estamos chegando na metade. Por que Deus trouxe essa mensagem hoje? Nós estamos chegando na metade do ano. Parece que foi ontem, né? Que estava Natal, a gente tinha expectativa, vai chegar o Natal, virada do ano. Nós já estamos agora no meio do ano.
né? É inverno, Copa do Mundo, daqui a pouco tem eleição, daqui a pouco acabou o ano, irmãos. Daqui a pouco é Natal de novo, vira o ano de novo. Nós vamos ficar perdendo tempo, irmãos? Vamos aproveitar a vida que Deus tem nos dado. Vamos aproveitar o tempo, irmãos. Não jogue o teu tempo fora. Como eu disse, tempo perdido não tem como recuperar. Deus pode te dar outras oportunidades, outras chances, mas tempo não, irmãos. A juventude não vai voltar, irmãos. Se você desperdiçou, não volta mais. Então aproveite cada segundo, cada minuto, cada instante que Deus está lhe dando, porque é bênção. O tempo é bênção do Senhor. Para nós encerrarmos, abre lá em Daniel, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Daniel 2:20. Daniel, capítulo 2, versículo 20. Olha o que o profeta Daniel falou pelo Espírito Santo. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre. Aleluia. Seja bendito mesmo o nome do nosso Senhor. Porque dele é a sabedoria e a força. Você quer força? A força vem de Deus. Você quer sabedoria? Vem do alto, descendo do Pai das luzes. Ele que nos dá sabedoria para viver a vida, para aproveitarmos o tempo. Versículo 21. Ele muda os tempos e as horas. Ele muda. Você está vivendo um tempo difícil, um tempo de angústia, de necessidade, de aflição, de tentação. Deus pode mudar esse tempo. Aí entra o Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. É a intervenção de Deus no tempo cronológico, no Cronos, na linha do tempo. É Deus intervindo. Há um tempo determinado por Deus. José não estava sofrendo no Egito? Aí chegou o Kairos, o tempo de Deus exaltar ele, de mudar a sorte dele, de mudar a história dele. Você está entendendo, irmãos? Quando o tempo de Deus se manifesta, tudo muda, porque Ele pode mudar o tempo da tua vida. Agora, se você não consagra o seu tempo, como que Deus vai mudar? Você tem que entregar os tempos da tua vida nas mãos do Senhor, porque só Ele pode mudar o tempo que você está vivendo. Se você está vivendo um tempo difícil, Deus tem poder de mudar. Ele muda, Ele muda. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele estabelece e Ele remove. É Ele. Ele pode exaltar e pode abater. Ele é Deus. Ninguém é maior que Ele. Ninguém é maior. Você pode estar agora embaixo, Deus pode colocar em cima. E Deus pode também, se você estiver orgulhoso, você está em cima, Deus te coloca embaixo. Às vezes Deus faz isso para nós aprendermos. Deus é soberano. Ele tem o poder de exaltar e de abater, de estabelecer e de remover. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios. É Ele que nos ensina. É Ele que nos dá a verdadeira sabedoria para nós vivermos o tempo. É Ele que faz nós contarmos os nossos dias para alcançarmos um coração sábio. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento e ciência aos inteligentes. Esta noite, Deus Ele quer nos dar
da verdadeira sabedoria que só Ele pode nos dar. Mas Ele pede uma coisa: consagre os seus tempos nas mãos de Deus. Vamos consagrar. Estamos chegando na metade. Esse final agora, esses 6 meses que restam, consagre, entrega nas mãos do Senhor, para que Ele possa trabalhar na sua vida nesses meses que restam desse ano, para que coisas boas aconteçam, para que Deus possa fazer grandes coisas em teu favor, porque Ele quer fazer. Ele quer mostrar a glória dele através da nossa vida, através do nosso testemunho. Amém? Então, nesta noite, é tempo de consagrar os tempos para Deus, para que Deus possa mudar o tempo que você está vivendo. Ele pode e Ele quer fazer. Amém? Em nome de Jesus, fiquem de pé que nós vamos orar. Vamos consagrar ao Senhor. E não perca mais tempo. Você aí acompanhando a live, não perca mais tempo. Você perdeu muito tempo da tua vida com coisas vãs. Então, entrega tudo nas mãos de Deus. Invista o teu tempo nas coisas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós. Davi consagrou os tempos em tuas mãos e nós consagramos o nosso coração, a nossa vida. Quanto tempo nós desperdiçamos? Jesus, me perdoa por todo o tempo que eu desperdicei com aquilo que não trouxe benefício nenhum para mim, Senhor. Me perdoa, Senhor. Me ajuda a valorizar o tempo, esse bem tão precioso que o Senhor nos dá. Valorize o tempo. O tempo é mais valioso do que você possa imaginar. Tem homens bilionários que gostariam de ter mais tempo, mas não podem ter mais. Já estão ali vivendo os últimos momentos num leito de enfermidade, e todo o dinheiro que eles acumularam não pode salvá-los, e eles estão ali se lamentando. Não se lamente. Eles deveriam ter se lembrado do Criador no dia da mocidade, mas não se lembraram. Mas que eles alcancem a misericórdia para a vida eterna. Mas não espere chegar no fim da vida para pensar: eu poderia ter feito diferente. Adore ao Senhor, coloque tudo nas mãos do Senhor. Como oferta de amor, está
É tempo de se encher da presença gloriosa do Espírito Santo. É tempo de servi-lo, de adorá-lo. Há tempo para tudo. Há tempo para trabalhar, há tempo para dormir, para descansar, para estar com a família, há tempo para ter um lazer sadio, há tempo para essas coisas também. Mas você precisa ter tempo com Deus. Deus te chama para estar em comunhão com Ele, na presença dEle, meditando, adorando, louvando, orando, servindo ao Senhor. Consagramos essa metade do ano agora. Nós vamos entrar na segunda metade desse ano, Senhor, e consagramos a Ti. Consagre o segundo semestre para o Senhor. Adore, adore o Senhor.
Erga as suas mãos e diga assim: Senhor, eu consagro a minha vida, eu consagro o meu ser, o meu coração, e eu coloco os meus tempos em tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim: os teus tempos estão nas mãos do Senhor. Os teus tempos estão nas mãos do Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar na presença do Senhor. Glória a Deus. Toma posse dessa palavra. Toma posse. Você aí acompanhando a live, toma posse dessa palavra. Deus, Ele pode mudar os tempos e Ele está trabalhando em teu favor. Nós vamos estar encerrando a live e na igreja vamos continuar um pouquinho mais. Pai, muito obrigado pela tua presença, pelo teu mover, pelo teu poder, pela tua palavra. Eu creio que o Senhor está abençoando a vida de todos que estão acompanhando esta live e aqueles que vão acompanhar a gravação desta live. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre as nossas vidas desde agora e para todos sempre. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Estamos encerrando a live. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Glória.